Os dados nem sempre estão disponíveis de uma maneira formatada para a gente poder analisar, principalmente quando se trata de texto. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de transformar esse tipo de dado não estruturado que você pega na internet em dados estruturados que você pode analisar. E como exemplo nós vamos utilizar os pronunciamentos do presidente da República, aproveitando o 1º de abril, né? Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui no canal a gente tem bastante conteúdo sobre ciência de dados. E se você nos acompanha ou já trabalha na área, sabe que essa parte de preparação dos dados ela é muito importante no processo de análise e de extração de informações dos dados. Às vezes, a gente já tem os dados estruturados em um banco de dados ou na forma de um documento como JSON, XML ou algum outro formato que seja fácil da gente interpretar. E isso adianta uma parte do caminho. Mas muitas vezes a gente vai ter que lidar com os dados brutos, né? Os dados que estão disponíveis aí na internet, por exemplo. E se você não tiver uma API, uma forma de comunicação que você possa solicitar esses dados, tal como a gente fez no projeto de nuvem de palavras a partir de tweets, você mesmo vai ter que estruturar esses dados para poder trabalhar. E hoje a gente vai pegar as transcrições dos pronunciamentos do presidente da República, diretamente do site do governo, e estruturar na forma de arquivos JSON. Então vamos começar procurando por esses pronunciamentos. Vou pesquisar aqui por pronunciamento, presidência da República, e a gente cai então no site GovBR. Então aqui a gente vê todos os pronunciamentos do atual presidente da República que passaram em rádio ou televisão, começando em 20 de fevereiro de 2019 até o último em 23 de março de 2021. Então basta a gente clicar aqui num deles para ter acesso à íntegra do que o presidente falou na rádio e na televisão, certo? Então esses pronunciamentos são uma fonte de dado importante para a gente poder, por exemplo, fazer análise desses discursos e entender se existem alguns padrões ali. E a gente até poderia fazer esse projeto aqui no canal, se vocês tiverem interesse. Então se você gostaria de ver algum projeto da área de processamento de linguagem natural em cima desses pronunciamentos, comenta aqui embaixo com o hashtag NLP. De todo modo, antes de realizar qualquer projeto, a gente precisa ter esses dados disponíveis. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai precisar do módulo Requests, que inclusive já apareceu aqui no canal, num vídeo que eu fiz, que eu ensinava você a baixar vários arquivos de uma vez utilizando o Python. E um outro módulo que a gente vai precisar também é o Beautiful Soup, que vai permitir que a gente faça uma leitura estruturada daquela página HTML. E para auxiliar o nosso trabalho, eu também vou importar o módulo OS e o módulo JSON. Beleza, então importei os módulos. Eu vou aqui nessa página base pegar a URL que a gente vai precisar acessar de dentro do nosso código. Então eu vou chamar aqui nessa constante base URL e eu vou criar mais uma constante aqui em cima que vai ser o meu diretório de dados, tá? O meu diretório de trabalho, que eu vou chamar de pronunciamentos. Então eu vou trabalhar aqui dentro dessa área do Google Colab. Vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de pronunciamentos. Então vai ser aqui dentro que a gente vai salvar os nossos dados. É importante você estar ciente que tudo que você armazena aqui nessa área vai ser apagado assim que essa sessão for encerrada. Então se você precisa desses dados de maneira persistente, o ideal é que você monte o seu Google Drive para que você possa acessar eles depois. Aqui no canal tem um vídeo da Kizzy que ensina tudo sobre o Google Colab. Continuando, a gente vai fazer uma requisição, né, utilizando o módulo Requests, em cima dessa URL base. Então, vamos fazer aqui, request.get base URL, e a gente vai obter uma resposta aqui, certo? E a gente pode verificar, né, qual que é o texto dessa resposta depois que essa requisição for realizada. Então, response.text, a gente consegue observar que tem um HTML aqui, ó, doctype HTML, e segue o conteúdo, beleza? Então é isso aqui que a gente vai passar para uma instância de um objeto Beautiful Soup, que vai conseguir ler esse HTML e permitir que a gente acesse algumas tags, algumas áreas específicas ali dentro da página. Então eu vou criar aqui essa variável bs, que vai ser uma instância do nosso Beautiful Soup, recebendo aquele texto. Agora, para a gente entender o que a gente precisa acessar, a gente tem que voltar aqui nessa página e fazer uma inspeção dela. Então, quando a gente começa a inspecionar os elementos, a gente percebe que cada um desses pronunciamentos está dentro de uma tag article, tá vendo? Então, você tem essa tag article e aí ela tem, né, subtags aqui, coisas aqui dentro que vai ter o conteúdo, né, desde dessas tags até quando foi que esse pronunciamento foi realizado, tá? Então, vamos pegar
todas as tags articles lá com o Beautiful Soup. Então, para isso a gente usa bs.findAll e a gente vai procurar por article, certo? Então, eu vou chamar aqui de articles, essa variável, e a gente vai poder visualizar uma delas aqui, ó. Então, o article 0 vai ser, olha só, um daqueles artigos. Então, legal, vou deixar esse textinho aqui porque a gente vai poder visualizar especificamente o que a gente quer, tá? Então, a gente pode até saber quantos pronunciamentos foram feitos pelo presidente. Articles tem tamanho 17, que irônico, né? Vou colocar essa variável aqui, article, que vai ser o article 0. E a partir de um só, a gente vai poder ler cada um dos elementos que o compõem, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o URL. O URL a gente pode ler a partir desse class, né? Então, aqui a gente vai conseguir acesso ao link que vai nos permitir acessar o texto, né? O conteúdo do texto realmente daquele pronunciamento. Então, o URL vai ser igual a article.findAll e aí a gente quer class igual a o nome que tem ali. Só que repare o seguinte, class é uma palavra reservada do Python, né? Então, por conta disso, o pessoal que desenvolveu o Beautiful Soup fez a opção de colocar o nome class underline, né? Então tem um underscore, na verdade, né? Um tracinho ali depois para a gente poder especificar qual que é a classe do elemento que a gente quer buscar, tá? Então a gente vai buscar essa URL aí. Depois a gente quer pegar também as tags. Então as tags a gente vai conseguir localizar por esse atributo hell aqui, ó, que tem o valor tag, beleza? Então a gente vai fazer aqui tags igual a article.findAll, então encontre todos, que tem hell igual a tag. Tag ou tags? Tag só, né? Então tirar o S aqui. Depois a gente quer também pegar a data, né? A data e a hora. E isso aqui a gente vai conseguir ver a partir desse elemento spam que tem essa classe aqui, Summary View Icon. Então a gente vai fazer uma busca por classe também. Vamos rodar isso aqui e dar uma olhada em cada um dos elementos que a gente obteve. Então vamos ver o URL. O URL retornou para a gente uma lista, olha só, tem um colchete aqui, de links. Só que a gente tem um link só, né? Então a gente pode buscar por um único elemento. Ao invés de find all, vou botar aqui só find. Rodar de novo para a gente dar uma olhadinha. Então agora veio sem lista. E a gente quer acessar aqui, na verdade, esse link aqui, né? Então a gente pode ler como se fosse um dicionário e pegar esse atributo href, tá? Então vai ser isso aqui que a gente vai precisar armazenar. Depois a gente pode dar uma olhadinha aqui em tags. Então tags ele retornou também uma lista de links. Dessa vez a gente precisa de uma lista mesmo, né? Porque pode ter várias tags. Só que a gente está interessado no texto desses links, né? Então a gente pode fazer um filtro que vai ser o seguinte, ó. Tags vai ser igual a t.text for t in tags. Então a gente usa aqui o list comprehension e a gente vai ter a tag atualizada, né? Então tem a lista aqui das tags. Então vamos ver o que ele retornou para a gente aqui em datetime. Retornou uma lista de spam, né? E, bom, a gente quer o texto do spam. É isso, o texto do spam. Então vamos dar uma olhadinha aqui em datetime 0. Beleza, é só a nossa data, né? E se a gente pedir o text, a gente consegue de fato o que a gente precisa. Então você vê que tem uns espaços a mais, né? Tanto no começo quanto no final, e a gente pode se livrar deles aqui com o strip. Legal, então é isso aqui que a gente precisa, né? Então a gente pode ter algo que é do tipo date igual a isso aqui. Então date é isso e time vai ser o datetime ali 1, né? É isso mesmo, tá? E a gente vai poder armazenar. Só que eu vou fazer uma coisinha a mais, que é o seguinte. Ao invés de armazenar a data dessa maneira, eu vou criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de canonical date, em que eu vou poder armazenar a data por ano, mês, dia, tá? E tudo junto. Isso porque esse é um formato que permite que a gente faça comparações com as datas. E aí eu posso verificar, por exemplo, só o que veio a partir de março
de 2020, né? E a gente consegue, de repente, fazer uma análise em cima dos pronunciamentos após a instauração da crise do coronavírus aqui no Brasil. Canonical Date vai receber uma string de data, e eu sei que essa string vai ter esse formato aqui, né? Então o que eu vou fazer é pegar ela e quebrar. Aí eu vou ter uma lista com 3 elementos. Aí eu vou inverter essa lista para ficar ano, mês e dia. E depois eu vou agrupar todo mundo com nenhum espaço entre eles, tá? Então vai ser realmente todo mundo agrupadinho, juntinho. Então ele está dizendo que reverse não está definido porque eu errei o nome aqui, né? A função chama reversed. Olha só, até mudou de cor ali. Então agora foi, né? Olha lá, 2019-02-20. Então agora a gente já tem uma forma de obter os metadados sobre um pronunciamento, que são aqueles dados que falam sobre o pronunciamento, mas não são o pronunciamento em si. Mas antes da gente pegar o texto, a gente já pode começar a estruturar nossa solução de uma maneira mais organizada. Vamos criar uma classe para poder criar objetos, instâncias que representem um pronunciamento. E essa classe vai ser responsável por gerenciar essas informações e inclusive buscar o texto desse pronunciamento. Aqui nessa célula eu vou criar uma classe que eu vou chamar de pronouncement. Então vai ser a nossa representação do pronunciamento aqui em inglês. E aí eu vou começar com uma espécie de construtor, né, no Python, essa função init, que ela vai receber um artigo, né, dentro daquela estrutura do Beautiful Soup. E eu vou colocar aqui a possibilidade dela não receber nada, para a gente poder depois carregar a partir de um JSON. Então vamos subir e pegar os trechos de código que a gente precisa, né? Então o BS Article está fazendo o papel desse único artigo aqui, tá vendo? E a gente vai fazer umas coisas que nem essa aqui, ó. A URL a gente vai armazenar aqui dentro. Então vai ter um self.url. E a gente fez alguma operação aqui em cima, né? Foi essa operação de ler o atributo href. Então a gente vai ler aqui, né? Essa chave, na verdade, href desse dicionário. O que mais que a gente precisa salvar? Vamos precisar das tags. E a gente sabe que a gente vai ter que filtrar apenas o texto, né? Então a mistura dessas duas partes de código aqui. Então eu vou colocar esse cara aqui, né? E a gente mudou o nome da variável para bsArticle. Então encontre todo mundo que tem rel igual a tag e depois filtre apenas o texto deles. Lembrando que se você tiver interesse de nos apoiar na missão, de ajudar mais pessoas a terem acesso a uma educação de qualidade, desenvolverem sua autonomia e pensamento crítico e terem acesso a mais oportunidades, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Depois a gente vai precisar da data. E o time pode ser realmente dessa forma, a gente não fez nenhum processamento ali em cima. E a gente precisa também agora pegar o texto. Então vamos criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de extract text. E eu coloquei esse underscore aqui no começo porque eu quero que ela seja percebida como uma função privada, né? Um método privado dessa classe, que quer dizer que as pessoas fora dela não deviam estar interessadas em chamar. A gente vai utilizar ela só aqui dentro. Então, por enquanto, não sei bem o código que eu vou escrever ali, mas eu sei que o meu texto ele vai precisar usar essa função. Então, só para a gente testar, eu vou pedir para esse cara aqui retornar esse texto, né, teste. Então, eu vou criar um pronunciamento a partir daquele artigo que está aqui em cima, né? Então, essa variável article representa esse article 0, que vem do que a gente leu lá com o Beautiful Soup. E aí, a minha ideia é eu poder usar p.url e t.url, certinho. p.date, p.time e p.tags. Legal, então falta só a gente realmente colocar o texto aqui, né? Então, para pegar o texto, a gente vai precisar do request de novo. E a gente vai precisar dar uma olhadinha de novo aqui na estrutura, né? Só que dessa vez agora na estrutura de um pronunciamento mesmo. Então eu cliquei aqui e a gente pode clicar com o botão direito para inspecionar, né? E aqui, ó. Parent Field Name Text. Tá? Inclusive tem um bom nome para indicar isso aí, né? Que é o pai do campo de texto, né? Então o texto está aqui dentro, né? Provavelmente tem alguns parágrafos aqui, isso mesmo, né? Mas se a gente pegar o texto a partir dessa div aqui, né, que tem o ID Parent Field Name Text,
a gente vai conseguir trabalhar. Então, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Consegui. A gente vai ler agora por ID e não por classe, né? Então, agora eu vou ter requests.get e qual que é o link que eu quero acessar, né? É esse que eu armazenei aqui como URL, certo? Então, ele representa o link de onde está o texto. E a gente vai ter, então, essa resposta aqui, né? E eu vou criar também um objeto Beautiful Soup, passando o texto dessa resposta. E eu vou pedir para esse objeto encontrar para a gente por ID, e o ID é esse que eu acabei de copiar de lá, né? Parent Field Name Text. O texto vai ser o texto desse elemento, e a gente já roda um strip aqui, porque pode ter espaço antes e espaço depois, né? Então, o que a gente quer retornar é isso aqui, não mais o teste. Vamos rodar aqui de novo, né? p.text. Olha lá. Brasília, Distrito Federal, 20 de fevereiro de 2019. Né? Então, para aquele artigo específico, esse aqui é o texto. Aí está truncado aqui, né? Mas a gente poderia pedir para exibir mesmo, né? Então, a gente simplesmente está olhando a representação do Colab aqui, né? Mas se você der um print, você vê que ele formata esses caracteres estranhos como espaços e tal, né? Então, a gente conseguiu organizar a nossa solução aqui dentro. Falta só a gente conseguir armazenar isso na forma de JSON, né? Para a gente poder recuperar depois. Então, a gente não vai precisar ficar lendo sempre da internet. A gente vai ter uma cópia disso na forma de JSON, de arquivos, né, estruturados. Então, a gente pode fazer duas funções, né, uma para salvar e uma para ler essa nossa classe aqui, né? Então, eu vou escrever uma aqui que é save to JSON, e eu vou fazer ela uma função de classe, né? E uma outra que seja carregar. Uma salvar para o JSON e a outra carregar para o JSON. Para essa aqui, o que eu preciso passar, né? Então, eu vou precisar passar um pronunciamento e vou precisar passar também o endereço, né? Onde eu quero que ela seja armazenada. Então, a gente pode passar algo tipo save dir, né? O diretório para salvar, e ter um nome do arquivo que, por padrão, né, não precisa ser passado. Então, a gente verifica se esse nome ele é esse nome, né, o vazio, porque se ele for o vazio, a gente vai compor o nome da seguinte forma: self.date, e de repente a gente separa com um traço, self.time. Então, esse aí vai ser o nome, se a gente não passar nada, e a gente sabe que o path, né, o caminho total, vai ser a união da pasta com esse nome, e a gente pode, então, finalmente abrir, né, um arquivo que tenha esse caminho para escrita, como, JSON file, de repente, aqui, né? E a gente usa o módulo JSON para fazer esse dump do conteúdo e o arquivo aqui que a gente vai salvar, tá? Então, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que a gente consegue uma representação na forma de dicionário do nosso objeto se a gente fizer assim, né? Então, apesar de eu ter apagado ali, o objeto ainda existe, aquele pezinho. Então, se eu utilizar esse atributo especial aqui, né, _dict, né, tracinho, a gente vê uma representação na forma de dicionário do Python do nosso objeto. Então, você vê aqui os atributos, né, date, tags, text, né, time e por aí vai. Isso aqui já parece muito com JSON. Né? Parece tanto que o módulo JSON permite que a gente salve dicionários do Python como JSON, tá? Então ele vai tratar isso aí de uma maneira inteligente para conseguir armazenar o arquivo. Então, o que a gente vai passar aqui é o próprio objeto na forma de dicionário, tá? Então isso aqui é que a gente vai pedir para o módulo JSON salvar. E aí fica faltando só a gente terminar essa função load from JSON, que a gente vai passar o quê? Aqui a gente já pode passar o caminho completo do arquivo, né? E aí a gente vai precisar criar um objeto aqui dentro e retornar esse objeto. Dessa vez eu abro para leitura, né? Então nem preciso passar aqui, mas eu vou deixar de maneira explícita esse R como JSON file. E a gente vai poder ler, né? Usar esse load a partir do JSON file. A gente vai ler um dicionário com os dados desse nosso objeto, certo? E agora a gente precisa construir esse objeto, certo? Então, a gente vai construir um objeto pronouncement,
E aí a gente pode ir setando cada um desses atributos, né? Então p.date vai ser igual a data, e aí aqui a gente lê como um dicionário, né? Date, e faz isso para cada um dos atributos que a gente conhece. Então não pode esquecer de retornar o objeto aqui, né? No final da função. E também não pode esquecer de adaptar aqui o nosso init para que essas coisas sejam feitas apenas se esse bsArticle, né? Ele não for known. Então, tá. Acho que agora a gente pode executar e podemos aplicar, né, isso sobre todo mundo. Então, recapitulando aqui, a gente tem o link com a lista de todos os pronunciamentos. Temos também uma pasta onde a gente vai salvar todos esses pronunciamentos na forma de JSON. Então, a gente acessa com requests esse link, obtém a resposta, passa o texto dessa resposta para um objeto Beautiful Soup. A partir do Beautiful Soup, a gente consegue ler esses artigos, né? Então, cada uma das tags article que está ali naquela página que lista todos os pronunciamentos, que a gente observou que os pronunciamentos estão dentro de tags article. Então, a gente sabe que um desses caras aqui vai ser dessa forma e a nossa classe consegue ser construída a partir disso. Então, aqui embaixo a gente pode construir uma lista de pronunciamentos, né? Então, pronouncements, que vai ser igual ao quê? A gente criar um pronunciamento a partir de um artigo, né? Para cada artigo em artigos. Então, com isso a gente vai obter essa lista. Vamos rodar. Deve levar um tempinho aí, né, para poder fazer a consulta a todas as páginas que tem que ser realizadas. Então, a página inicial e depois cada página de cada um dos artigos. E agora a gente pode passar por cada um desses pronunciamentos aqui e pedir para armazenar eles como JSON, certo? Então, para cada P aqui dentro, a gente vai utilizar aquela função de classe lá, né, pronouncement.save to JSON, e a gente passa esse P, e eu vou passar só a pasta, né, que é aquele nosso datadir, né? Então, eu vou deixar ele calcular o nome a partir da data e hora. Então, vamos rodar isso aqui, ver o que acontece. Opa, tivemos um erro, self não está definido. Então, onde que ele está reclamando aqui? Dentro da nossa função save to JSON. Então vamos dar uma olhadinha lá, talvez a gente tenha esse erro aqui dentro também. Qual que é o problema? A gente criou uma função de classe, né? Então ela não recebe o self aqui como primeiro argumento, e eu estou utilizando aqui como se fosse uma função, né? Um método ali de instância. Então na verdade o que eu tenho que utilizar aqui é o P, realmente o self não está definido. Então fizemos essas substituições, então eu vou ter que rodar de novo, né? Infelizmente tem esse probleminha aí porque a gente não testou. Pronto, então agora executou sem nenhum erro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas pastas. Então tem aqui pronunciamentos, mas só tem um arquivo aqui. Então a gente pode até dar uma olhadinha nesse arquivo e ver que, bom, parece correto, né? Mas onde será que a gente errou que está substituindo, né, um em cima do outro? Então a gente tem que procurar no momento em que a gente está atribuindo a data, né, e a hora, se não tem algum erro ali perto. Então, de cara, eu reparo, e talvez você tenha reparado no momento que eu estava escrevendo, né? Mas eu não vi, que aqui eu estou utilizando esse article, que é uma variável que está lá fora, né? Está num outro momento. Se a gente tivesse limpado o nosso ambiente, a gente nem teria tido esse problema, teria tido um erro antes. Porque aqui dentro eu defini bsArticle, né? Então, esse artigo do Beautiful Soup. E aí todo o problema vem dessa variávelzinha que dá esses valores aqui, certo? Então a gente vai ter que rodar novamente. Pronto, então finalmente conseguimos resolver esse erro. E aqui você pode ver todos os arquivos construídos, né, com cada um dos pronunciamentos. Então são JSONs, né, arquivos que a gente pode ler de uma maneira estruturada. A gente tem os metadados, a URL, que a gente tem esse texto, as tags, a data, hora e, claro, o próprio texto, né, que vai nos permitir fazer aí, de repente, análise de processamento de linguagem natural. E para finalizar, vamos ver se a gente consegue recuperar os nossos pronunciamentos a partir desses arquivos que a gente escreveu, certo? Então, vamos utilizar essa função, os.listdir, e passar esse nosso diretório, né, de pronunciamentos para a gente ver uma lista com o nome de todos esses arquivos. Olha que legal! A gente vai armazenar essa lista aqui como file names, né? E a gente vai poder iterar sobre ela. A gente vai compor um path que vai ser a união do datadir com esse nome. E aí a gente vai pedir para ler a partir do JSON
que está nesse path. Então assim a gente consegue construir um objeto. A gente vai salvar esse objeto numa lista. Agora eu vou chamar aqui em português para a gente poder diferenciar, né? Então pronunciamentos começa como uma lista vazia e a gente adiciona, né, nessa lista de pronunciamentos com append. Vamos rodar isso aqui. Você vê que é bem mais rápido do que ir buscar esses dados lá na internet, né? Então, a partir de agora é assim que a gente vai poder tratar. E a gente pode pedir para exibir, por exemplo, o texto de alguns deles. Então, tá lá, o primeiro pronunciamento aqui, 20 de fevereiro de 2019, né? Depois segue para esse outro, em que não colocaram a data lá no texto, né? Então foi até bom a gente ter armazenado os metadados, se a gente quiser atrelar a uma data específica. E tem mais um outro aqui, né? De 12 de agosto de 2020. Então com isso a gente tem o terreno preparado para eventualmente fazer um projeto de processamento de linguagem natural em cima desses dados. Me diz aqui nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com outras pessoas que você acha que faz sentido. Muito obrigado e até a próxima!